O aluno com faca na mão teve uma briga com o professor em sala de aula, foi em casa, pegou uma faca e voltou para a escola. Isso aconteceu na Serra. Hoje o TN repercute o massacre em escola de Suzano, em São Paulo, e fala das faces da violência em escolas que estão presentes em toda parte. O que leva a atitudes tão extremas e cruéis? Vamos refletir sobre o assunto com o juiz da Vara da Infância e Juventude e com o psicólogo. E ainda, o dia seguinte ao toque de recolher em bairros de Cariacica. Aos poucos, a rotina vai voltando ao normal. Na guerra entre traficantes, bandidos ordenaram fechamento de escolas e comércio. No Conexão Justiça, você sabia que vítimas de violência doméstica podem ficar sem ir ao trabalho, sem perder o emprego? Marcele Altué ensina como. Tudo isso e muito mais agora no Tribuna Notícias, primeira edição. Olá, bom dia. Olá, bom dia. O TN repercute hoje o massacre na escola em Suzano, São Paulo. O que leva jovens a cometer ato tão cruel? As faces da violência em escolas são presentes em toda parte. Nas imagens, você vê o aluno que teve uma briga com o professor. Vai em casa, pega uma faca e volta. Ele pula um muro e vai em direção à sala onde o professor estava. O estudante está com a faca na mão. Começa violentamente a dar vários chutes na porta. Esse caso aí aconteceu na Serra, aqui na Grande Vitória. E começou depois que o professor pediu que duas alunas saíssem da sala porque estavam fazendo bagunça. O amigo delas partiu para cima do professor. Na janela da sala tinha uma ripa com prego que o aluno usou para atingir o braço do professor. E depois disso, ele foi para casa e voltou com a faca, que são essas cenas aí que você está vendo. Então, uma situação de medo complicada demais para se conviver no trabalho. O professor conversou com o TN e deu detalhes. Numa determinada escola da Serra, onde eu trabalhava há 2 anos, eu sofri uma tentativa de esfaqueamento por um aluno. Ele tentou, primeiramente, me dar um soco. Eu consegui imobilizá-lo. Tinha outro professor na sala junto comigo, ajudou a segurar, imobilizamos ele. Assim que eu larguei ele, e o professor largou, tinha uma madeira na janela, com 2 pregos, e ele conseguiu me agredir com essa madeira primeiro. Depois desse momento, ele saiu correndo pela porta da frente da escola, pulou o muro, foi em casa, pegou a faca e voltou para tentar me matar. E se não fosse o guarda correr e me avisar, ele teria me esfaqueado. Com certeza eu não estaria aqui hoje dando essa entrevista. A relação dele com os amigos, presenciei muito transtorno de querer bater, de xingar, entendeu? Ele era um menino muito rebelde. Olha, professor atacado, a violência nas escolas paralisa. Fala-se em bullying, Ingrid, agressividade de alunos, enfim, um espaço cada vez mais dominado pelo medo. Então, o que fazer para virar esse jogo? Suzano, São Paulo, Serra, Espírito Santo, mas poderíamos dizer qualquer sala de aula. Desde muito cedo, eles passam horas e horas na escola, criam laços de amizade e se divertem enquanto são preparados para o mundo. Instituições privadas investem pesado para manter o status de ambiente seguro, onde o dever de formar compartilha espaço com o de informar. Uma realidade que não consegue ser mantida em grande parte das instituições públicas, principalmente aquelas localizadas em bairros de periferia. Em muitas delas, professores são reféns, vítimas silenciosas da violência. Muitos pais estão deixando o filho por conta da escola. Reunião de pais. Se tem que ir 100, vai 10. Então os pais, eles têm que começar a ter uma postura séria com os filhos. O relato é de um professor de uma escola pública da Grande Vitória, agredido e quase esfaqueado por um aluno dentro da instituição. Ele tentou primeiramente me dar um soco. Eu consegui imobilizá-lo. Tinha outro professor na sala junto comigo, ajudou a segurar, imobilizamos ele. Assim que eu larguei ele, e o professor largou,
Tinha uma madeira na janela com 2 pregos. Ele conseguiu me agredir com essa madeira primeiro. Depois desse momento, ele saiu correndo pela porta da frente da escola, pulou o muro, foi em casa, pegou a faca e voltou para tentar me matar. Em fevereiro de 2015, um caso em que a violência chegou ao último estágio. Em São Torquato, Vila Velha, uma professora foi assassinada pelo próprio aluno na frente da escola. Miriam Peixoto, de 40 anos, chegava para trabalhar quando foi baleada. O disparo partiu da arma de um adolescente de 17 anos. Ele confessou o crime e deixou a delegacia rindo. Onde é que está o erro? É o que todos se perguntam quando uma tragédia acontece. De quem é a responsabilidade? Da escola? Da família? De acordo com especialistas, antes do extremo, o comportamento do aluno, seu filho, muda. Na escola, em casa, na rua, e é justamente esse o momento de intervir. Dá trabalho e demanda atenção, principalmente dos pais e responsáveis. Vício em tecnologias e agressividade são alguns dos indicativos de que algo está fora do lugar. A atenção dos pais vem na mudança de comportamento do seu filho, que eles tenham bastante atenção quando seu filho começar a mudar de opinião, aquela opinião de valores que você sempre criou, aquela criança começa a ficar mais rebelde, começa a ficar mais introspectivo e fica muito no celular, começa a querer sair, fazer coisas que não estavam acostumados. Para essa orientadora pedagógica, o diálogo dentro de casa e da escola é o caminho. Em situações em que uma boa conversa não resolve, é preciso sim pedir por ajuda especializada. Ajuda médica, de um psicólogo, porque o psicólogo ele vai orientar esse pai uma rota de que a mãe possa estar trabalhando, esses pais possam estar trabalhando para que a gente possa ajudar esse jovem. Você é a favor de monitoramento de redes sociais, de celular? Quando fala monitoramento, a gente fala, nossa, o nosso filho vai estar sendo vigiado. Sim, é nosso filho, sim, nós somos mães, enquanto formadoras, e nós temos que vigiar sim. Então, uma mãe tem que monitorar, tem que saber aonde a criança está adentrando, qual a rede social, com quem está conversando, sim. Quarta-feira, Suzano, São Paulo. 10 mortos, 11 feridos em uma escola, famílias destruídas, um país inteiro chocado com a frieza e a crueldade de um jovem e um adolescente. Para quem também foi vítima no ambiente escolar, não são só os alunos que precisam de atenção e de apoio. A gente está ali para poder ensinar, para poder fazer um trabalho legal com as crianças, tentar mudar esse mundo cruel através da educação, e não estamos conseguindo. Infelizmente, o professor está mudando de profissão, meu irmão largou o magistério por causa de violência, então está triste. Olha, vamos acompanhar agora a reportagem feita pelo SBT Brasil sobre a tragédia em São Paulo, que terminou na morte de 8 inocentes e os 2 atiradores. Um menino calmo, integrante de um grupo de jovens da Igreja Adventista, desenhista nato, talento que herdou do pai. Samuel Melquiades da Silva, de 15 anos, sonhava em fazer faculdade de artes. Era um jovem muito atuante na escola, nunca repetiu de ano. A gente tinha ele como superdotado, que ele, incrível, ele tinha aquele espírito de ajudar. Ele tinha facilidade de entender as matérias na lousa. A família do adolescente é uma das 10 destruídas pela tragédia. Quando invadiram a escola, os atiradores encontraram a primeira vítima, a coordenadora pedagógica Marilena Ferreira Vieira Umeso. Logo depois, eles atiraram na funcionária, Eliana Regina de Oliveira. Samuel estava no pátio com outros alunos do ensino médio na hora do intervalo. Lá, ele foi assassinado ao lado dos estudantes Pablo Henrique Rodrigues, Cleiton Antônio Ribeiro e Caio Oliveira. Um quinto aluno atingido, Douglas Murilo Celestino, morreu a caminho do hospital. Outra vítima que chegou a ser socorrida, mas não resistiu, foi o dono desta loja de carros e tio de um dos atiradores, Jorge Antônio de Moraes. Ele passou por cirurgia no Hospital das Clínicas, em São Paulo, mas morreu horas depois. Deixa mulher e 3 filhos.
Logo depois dos disparos, parentes de amigos e funcionários foram até a escola em busca de informações. Mas foi aqui, neste clube da cidade, que uma estrutura foi montada para atender essas pessoas. Ao longo da tarde, com a confirmação dos nomes das vítimas, as famílias foram comunicadas e receberam a ajuda de uma equipe de psicólogos, médicos e assistentes sociais. A dor impediu a maioria de falar. Emocionada, Regiane lembrou com carinho da coordenadora Marilena. A gente conversou com ela semana passada e ela cuidava dos nossos filhos como se fossem os filhos dela, moça. É muito difícil. Estamos todos chocados, consternados, e para refletir sobre essa violência envolvendo jovens dentro e fora das salas de aula, falar sobre o comportamento ou o que leva a atitudes tão extremas e cruéis, convidamos para um bate-papo o juiz Vladson Couto Bittencourt, da 3ª Vara da Infância e Juventude de Vitória. E aqui com a gente também o psicólogo, doutor e professor Rafael Balbi. Obrigado pela presença dos dois. Muito obrigado. Obrigado. Bom, professor, eu quero começar com o senhor, né? O senhor que é especialista nessa área de comportamento. O que leva um jovem a cometer esse tipo de crime? Claro que é uma questão multifatorial, tá? Eu vi, porque a informação que eu tenho é a informação que a mídia traz. Pode ter um componente específico dele relacionado à personalidade, transtorno de personalidade? Pode ter, sim. Também o que fica claro é as famílias que eles estão vivendo, né? E se falou muito da questão dos jogos eletrônicos, né? Esse acesso aos jogos eletrônicos, que eu imagino que é uma curiosidade de muitos pais. O que fazer diante dos jogos eletrônicos? Os jogos eletrônicos eles têm classificação etária, então existe um limite de idade para ter acesso a esses jogos, né? Um dos jovens, né, que morreu e que cometeu o massacre tinha 17 anos. E pelo relato que eu tive acesso, né, parecia que ele tinha acesso a jogos inadequados para a idade dele. Então, uma preocupação que os pais devem ter com relação a isso, né, tanto o acesso a filmes, a vídeos restritos para a idade de crianças e adolescentes, é a questão dos jogos também, né? Então, os pais não conseguem, muitas vezes, por não ter o conhecimento, que há uma restrição etária com relação a isso. Então, pode ser uma das causas? Sim. E a responsabilidade de quem? É dos pais, de controlar esse acesso a esse tipo de conteúdo. Doutor Vladson, também, antes da gente começar a entrevista, o senhor falou que a questão, principalmente do que o senhor vivencia na vara, da desestrutura familiar também, que é um ponto de violência gravíssimo também, né? Eu acredito que a resposta para essas questões, elas não são muito minimalistas, né? Elas são mais abrangentes, elas envolvem diversas questões. Não há como se culpar um acontecimento desse, que eu quero deixar marcada a minha posição, que eu sou absolutamente contra, e eu acho que não há justificativa para um massacre que aconteceu dessa natureza, que está se repetindo no Brasil, como já aconteceu nos Estados Unidos. Então, assim, primeiro eu quero firmar a minha posição de não concordar com esse tipo de posicionamento, não encontrar justificativas plausíveis para esse tipo de comportamento que vinha sendo planejado há 1 ano e meio. Então, assim, eu acho que a família desestruturada, realmente, ela interfere na formação da personalidade desses jovens, mas essa não é a única questão que leva um jovem a entrar para a prática profissional, que leva esse jovem a ser um delinquente. Tem diversas outras questões que estão no entorno da vida desse jovem que o fazem ser inserido nesse mundo da criminalidade. O que o senhor vê, né, nesses julgamentos que o senhor faz? O que tem de características dessa violência que o jovem pega para ele e comete depois? Como características, o que eu vejo é que 98% dos jovens que eu atendo são jovens vindo de uma situação de vulnerabilidade social. São jovens onde as políticas públicas básicas não chegaram nem a ele, nem à família dele. Essa é uma realidade. Eu não quero dizer que todo jovem pobre tem autorização para matar, nem para roubar e nem para delinquir. Há exemplos de várias pessoas que moram em sociedades carentes e que levam a vida digna e correta dentro dos seus padrões econômicos, né? Mas a característica principal é famílias que vivem em vulnerabilidade social, famílias que
que não tiveram a presença de políticas públicas efetivas no auxílio à educação de seus filhos, uma escola pública que cada vez vem se deteriorando mais. Eu sou aluno de escola pública, há um acréscimo na violência dos alunos na escola pública, mas há um decréscimo também na qualidade do ensino público, também há. Proporcional, possivelmente, né? É bem proporcional. Então, assim, eu acho que há que averiguar o porquê que esse aluno não tem sensação de pertencimento dessa escola. O que leva um aluno que estudou na escola durante anos, sair dessa escola e durante 1 ano e meio ficar planejando voltar nessa escola para poder atingir, matar desafetos e pessoas completamente inocentes, que nunca tiveram ligação com ele. Eu estudei no Colégio Maria Ortiz, que eu tenho um grande amor por aquela escola, eu jamais imaginaria entrando um dia naquela escola e praticando qualquer ato de violência lá dentro. Pois é, Rafael, e o que, assim, eu tenho certeza que nesse momento muitos pais estão se questionando, refletindo sobre essa situação. É possível identificar num filho um comportamento assim, um comportamento mais violento? Como é que os pais em casa, eles podem estar conversando com seus filhos sobre essa situação? Porque é uma situação que traumatiza todo mundo, né? Traumatiza o Brasil, traumatizou São Paulo e o Brasil inteiro, né? Todo mundo consternado, todo mundo chocado. Sim, primeiro eu gostaria de marcar minha posição. Tudo que o Dr. Vladson, né? Vladson. Isso, falou, faz todo sentido. As questões de políticas públicas são importantes. Os pais precisam desse apoio, dessa orientação. Muitas pessoas não vão conseguir ter acesso ao que eu vou falar e isso precisa se tornar uma política pública. Como cuidar dos seus filhos? É muito difícil criar filhos hoje, né? Os problemas que as pessoas estão tendo por não ter uma boa criação é generalizada. E aí entram alguns pontos. A partir de 4, 5 anos de idade, os pais conseguem notar que o filho ou fica mais agressivo, ou ele fica mais introvertido, né? Fica muito quieto, fala com ele, ele não responde. E aí, uma coisa que eu estava conversando com o doutor no início era sobre a questão da violência. A violência, ela é aprendida. Né? A violência não é inata, né? É necessário um ambiente violento para que se aprenda a ser violento. Então, se esses adolescentes, né, cometeram esses atos, esses jovens cometeram esses atos, houve algum lugar para aprender essa violência. E muitas vezes a violência é aprendida dentro de casa. Então, a forma como lidar com esses filhos é muito importante. Ter orientações, seja num serviço público, seja num serviço privado, como lidar com essa criança. Então, algumas dicas muito relevantes sobre como lidar com crianças e adolescentes, por exemplo, o acesso a computadores, notebooks, celulares. Com limite e restrição. Precisa ter limite e restrição e precisa ser, de certa forma, monitorado pelos pais. Por exemplo, o computador pode ficar na sala. Um adolescente que tem um computador no quarto é algo que pode ser perigoso. Não estou dizendo que é perigoso, estou dizendo que pode ser perigoso. Né? O acesso a um tablet por uma criança com rede, né, acesso à internet, pode ser perigoso. Com quem que essa criança está conversando? Por isso que tem que ter o acesso, né? E assim, eu vou até, antes de perguntar para você, que você também, quem não sabe, o Jorge também é professor, e essa questão da violência também, ele vivenciou em Escola da Serra também, ele pode, né, dar o depoimento, é importante também. Mas o meu filho, ele, assim, acho que é legal a gente debater isso aqui. O meu filho, ele foi machucado na sala de aula por um aluninho, e aí isso faz parte, né, da geração, assim, ok, brigas assim comuns que os alunos mesmo resolvem, mas foi se verificar depois que o aluno que bateu, o pai gostava de lutas, assim, ver lutas, ver jogos. Então, assim, realmente, isso que o senhor falou é importante mesmo. Ele aprende, de certa forma, esse exemplo dentro de casa, né? Então, assim, vale toda uma reflexão, que às vezes o comportamento do seu filho é reflexo do que você está passando para ele em casa, ou deixando ele participar também, né? E, né, com a idade, por exemplo, não é para ver uma luta, um boxe, alguma coisa assim. Ele vê, acha aquilo normal e se reflete numa sala de aula. Sim. Pois é, eu, enquanto experiência como professor, já fui ameaçado também. Um aluno ameaçou jogar uma cadeira em cima de mim. Isso quando eu comecei, né, a dar aula há 15 anos. Então você fica naquela situação, e a gente viu que muitos professores não denunciam porque realmente eles têm medo. Muitos são DTs, contratação temporária, então eles têm medo de perder esse emprego. Mas voltando a falar sobre a questão da violência, a gente tem aí um depoimento, um lamento do professor que está dando aula, e na volta eu vou fazer uma pergunta específica para o Dr. Vladson. Pode rodar aí, por favor. Está ali para poder ensinar
fazer um trabalho legal com as crianças, tentar mudar esse mundo cruel através da educação e não estamos conseguindo. Infelizmente, nós estamos perdendo força, sabe? O professor está mudando de profissão. Meu irmão largou o magistério por causa de violência, então está triste. Então, doutor Vladson, tem o outro lado também. A gente tem o lado das crianças, dos adolescentes que estão estudando, mas a gente tem o lado do profissional. Como é que fica esse lado perante a lei, do professor? Que às vezes acaba engolindo toda aquela violência, né? E a gente vê muitos professores afastados por conta de síndrome de Burnout, que a gente até já falou essa semana. Como o senhor avalia isso? Eu acho que o professor ele tem que merecer do Estado toda a garantia necessária para que ele tenha segurança para poder ministrar as suas aulas. E, além disso, ele tem que ter todo um apoio psicológico também para poder lidar com essas questões da violência, que são questões da atualidade, né? Eu acho que não se justifica você ter dentro da escola, que é um local de ensinamento, um local de aprendizado, você viver um ambiente de violência, né? E não há como também nós aceitarmos a ideia de que para que o professor se defenda dessa violência, ele entra na sala de aula com a arma na cintura, né? Porque nós estaríamos tirando uma obrigação do Estado, que é ofertar a segurança pública, e particularizando, trazendo isso para o pessoal. Então, assim, armar professores, armar alunos, armar servidores, para que eles possam se defender desses alunos que são violentos, isso não é a solução. Isso criaria já uma violência muito maior e talvez tornaria os professores até alvos mais fáceis de serem atingidos por esses alunos. Políticas públicas, né? Hoje, inclusive, o jornal A Tribuna trouxe que o governador Renato Casagrande promete aumentar o número de câmeras nas escolas, que é uma prevenção também, e os seguranças patrimoniais também, que super importante, uma atitude importante. Eu acho também fundamental, tanto as câmeras como a segurança patrimonial e a guarda escolar. Eu acho que deveria ter em toda escola. Até porque a patrulha escolar. Até porque a gente viu nesse caso de São Paulo que a primeira entrada que eles tiveram na escola, o portão estava aberto. Eles entraram, pode ser que tenha outro portão, né? A história aí de que ele pediu autorização para entrar da coordenadora, mas ele entrou naquilo ali. Então, se o portão de repente já tivesse trancado, ele tivesse que passar por um primeiro filtro, a situação seria diferente. É verdade. Nós agradecemos a presença, muito obrigada por esse bate-papo, inaugurando aqui a nossa salinha depois da estreia. Obrigada a vocês. Obrigado a vocês também. Muito obrigado. Eu também quero agradecer e firmar mais uma vez a minha posição de consternação e de estar absolutamente contrário a esse tipo de atitude tomada contra inocentes. Todos nós. Obrigada. Ok, doutor. Obrigado. Então, os últimos dias não têm sido nada fáceis para moradores de alguns bairros de Cariacica. Na guerra entre traficantes, bandidos ordenaram toques de recolher, fechando escolas e comércio. Pois é, Ingrid, aos poucos a rotina vai voltando ao normal. Ontem a polícia fez uma operação e conseguiu apreender armas, drogas e prender suspeitos. Hoje cedo, nossa equipe voltou à região. As lojas aos poucos foram abrindo as portas na manhã desta quinta-feira. Os ônibus circularam normalmente e as aulas foram retomadas nas escolas da rede municipal. Quem precisou ir ao CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, hoje conseguiu atendimento. Hoje normalmente. E comércio aqui também? Tá tudo certo? Tudo certo, tudo normal hoje. A manhã desta quinta-feira, em Rio Marinho, Cariacica, foi bem diferente de ontem, quando bandidos deram a ordem para um toque de recolher no bairro. Lojas fecharam as portas e mais de 1.000 alunos ficaram sem aula porque as escolas tiveram funcionamento suspenso. Outras regiões como Alzira Ramos, Jardim Botânico e Nelson Ramos também foram afetadas. Um transtorno para a população. Foi bem complicado porque os bandidos aí passaram de moto, efetuando disparos para o alto, pedindo para que o comércio se fechasse. Logo depois se resultou na morte dos 2 rapazes. Nesse caso, eu acho que a polícia militar ela tinha que se fazer mais presente no bairro. Ela não tem que esperar o crime acontecer para que ela se faça presente. Então nós, encarecidamente, moradores aqui do bairro, pedimos que a polícia tenha uma atenção maior, né? Afinal de contas, a guerra é entre os traficantes. Os moradores não tem nada a ver com isso, o risco de bala perdida é muito grande e a gente precisa aí de uma resposta do Estado. Um ataque na praça de Rio Marinho na última terça-feira pode ter sido a motivação para o toque de recolher.
2 pessoas foram baleadas, uma delas um jovem de 17 anos, identificado como Daniel Santos, que morreu enquanto tentava fugir. Apesar da aparente tranquilidade, moradores e lojistas ainda se sentem amedrontados para conversar com a imprensa. Pudera, o dia a dia de quem vive aqui em Cariacica não tem sido fácil. Desde o início do mês, foram pelo menos 7 pessoas assassinadas. Algumas dessas mortes têm relação com o tráfico de drogas, outras não. Diante deste cenário de terror, a polícia está tendo que intensificar os trabalhos por aqui. 8 pessoas foram detidas em uma operação nos bairros Aparecida, São Benedito, Jardim de Alá, Vista Linda e Jardim Botânico. A polícia apreendeu 5 armas, além de drogas, dinheiro e rádios comunicadores. A PM garantiu que vai manter o policiamento reforçado na região. Os crimes dos últimos dias estão sendo investigados, mas as informações só serão repassadas com a conclusão dos inquéritos. Bom, aos poucos a ordem vai sendo restabelecida e que permaneça assim, porque, infelizmente, a população sempre acaba pagando a conta alta da violência. Pois é, Ingrid. Ontem a prisão de alguns suspeitos aconteceu na rodovia Leste-Oeste. Eles estavam num carro de transporte de aplicativo que foi abordado pela polícia. Esta foto mostra o momento da abordagem que aconteceu na rodovia Leste-Oeste. No carro que está logo à frente estavam 5 homens. Eles foram conduzidos pela equipe do NUROC para prestarem depoimento. A polícia disse que os 5 detidos estavam em um carro de transporte por aplicativo e, ao passarem pela rodovia Leste-Oeste e avistarem as viaturas num ponto de operação, se assustaram. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma arma calibre 22 no interior do veículo. Nenhum dos passageiros assumiu ser dono do armamento e, por isso, foram encaminhados à Delegacia Regional de Cariacica. De acordo com o NUROC, há a suspeita de que os envolvidos tenham participação no toque de recolher no bairro Rio Marinho nessa quarta-feira. Pois é, como já dissemos, as investigações continuam e novas prisões ainda podem acontecer. Olha, um carro capotou hoje cedo na ES-010 em Manguinhos, na Serra. De acordo com a polícia, era um idoso que dirigia o veículo. Ele seguia no sentido Vitória quando perdeu o controle da direção, capotou, atravessou o canteiro e foi parar do outro lado. Testemunhas contaram que ele saiu do carro com ferimentos leves. Pode receber alta nos próximos dias a professora grávida de 8 meses que foi vítima de bala perdida na Serra. O bebê também se recupera. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Luciano Rosetti. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, George. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde, amigo do TN. Exatamente, a professora de 31 anos está internada aqui no Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra. Porém, temos uma boa notícia. Ela já saiu do CTI e foi encaminhada para a enfermaria 4º. A previsão é que ela receba alta nesse próximo final de semana. Porém, a bebezinha, a filha dela recém-nascida, ainda não recebeu alta, está na UTI neonatal, porque, segundo os médicos, precisa ganhar alguns quilinhos, ganhar peso antes de receber alta. Só para a gente relembrar esse caso rapidamente, esse crime aconteceu no último domingo, às 4 da tarde, em Jacaraípe, na Serra. Um bandido havia acabado de assaltar um bar da região, ele roubou R$3.000 e saiu atirando para tudo quanto era lado. Um dos tiros acabou atingindo a mulher que estava grávida na ocasião, estava na areia da praia e ela foi socorrida por causa desse tiro, socorrida aqui para o Hospital Jaime dos Santos Neves, onde foi realizado um procedimento de cesariana. Então, só para a gente repetir alguma informação que eu passei aqui no início, ela já saiu do CTI, está se recuperando na enfermaria 4º e a previsão é que ela receba alta nesse próximo final de semana. Só a filhinha dela que ainda não continua na UTI neonatal, porque segundo os médicos, ela ainda precisa ganhar alguns quilinhos antes de receber alta, precisa ganhar peso, para que a alta seja concedida. E é isso que a gente torce, Ingrid e George. Volto com vocês. Que notícia boa, hein? Notícia bacana, boa. hein? E tem mais notícia boa, roda aí. Eu falei que é notícia boa, pessoal, porque o jornal A Tribuna de hoje traz uma relação de empresas multinacionais que abriram mais de 1.000 vagas de emprego em todo o país. Mais de 100 oportunidades só aqui no estado. Veja algumas no Walmart.
Olha, vagas para açougueiro e repositor. Detalhe, hein? Os salários ultrapassam R$ 1.500. Então, ó, o cadastro no portal de vagas.connect, com 2 Ns.com.br/Walmart Brasil. Aproveite a oportunidade, hein? E agora mais um registro da violência. Um assaltante atirou contra uma mulher por causa de um celular. Ela teria se recusado a entregar o aparelho. Os moradores da rua José Mota Fraga, em São Cristóvão, Vitória, ouviram tiros de madrugada. A mocinha estava passando, aí os caras chegaram e atiraram nela. Os tiros aconteceram durante uma tentativa de assalto a 3 estudantes que passavam por aqui. Elas seriam alunas de uma faculdade que fica na Reta da Penha e voltavam a pé para casa. Andaram mais de 2,5 km. As 3 contaram que estavam voltando da faculdade quando passaram aqui pela rua Luísa Ramos, que fica em São Cristóvão. Elas foram abordadas por um homem numa moto que pediu o celular das 3. 2 não ofereceram qualquer resistência ao assaltante, já iam pegando o celular para poder entregar. Uma, a estudante de 20 anos de idade, bateu o pé e disse para o assaltante que o celular dela não seria entregue. O assaltante então deu um tiro para o alto, pensando que assim iria intimidar a jovem. Não conseguiu não. Ela continuou batendo o pé, dizendo que o celular dela ele não levaria. O assaltante foi e deu um tiro na perna dela, na panturrilha. A mulher começou a gritar. As outras 2 colegas também. No desespero, elas correram aqui, ó, para aquele bequinho ali, na rua Luísa Ramos. Os moradores viram, ouviram e foram ajudar chamando a polícia. Ela gritava para pedir socorro, porque eu acho que quando ela sentiu que tinha levado um tiro na perna, entendeu? Aí ela gritou. Foi essa senhora, uma operadora de caixa, que ajudou no socorro das mulheres. Nós pegamos ela com a amiga e colocamos aqui no portão, dentro do muro de casa, até por medo, né, de repente, sei lá, de voltar, já que tinham disparado. A gente colocou ela aqui dentro, logo em seguida a polícia chegou e levou as 3. Estou tentando imaginar o desespero dessa vítima. A Polícia Militar informou que do último dia 1º até hoje, nenhum roubo ou furto a estabelecimento comercial foi registrado no local e apenas 2 roubos a pessoa em via pública, contando o dessa madrugada, foram registrados no bairro. A PM pede que as vítimas registrem a ocorrência para que as ações de segurança sejam planejadas de acordo com a necessidade da região. E a polícia está investigando o flagrante de furto de energia na casa e no comércio de um vereador de Linhares. O conhecido gato foi descoberto depois que a concessionária de energia verificou que o consumo de depósito de gás e da residência, que fica nos fundos, não era compatível com a estrutura do local. Ontem foi feita uma vistoria por técnicos acompanhados de policiais e o furto foi comprovado. Odeir Rogério Bissoli, mais conhecido como Rogerinho do Gás, ainda não respondeu às denúncias. A Câmara de Vereadores disse que não vai se pronunciar por ser algo de cunho pessoal. A suspeita é que o gato de energia vinha sendo feito há pelo menos 3 anos. Lembrando que isso é crime e a EDP disse que vai cobrar por toda a energia furtada nesse período. Que feio, né, Ingrid? Olha, e agora a gente fala do incêndio nos carros alegóricos estacionados na área do Sambão do Povo em Vitória. A suspeita é que uma mulher tenha colocado fogo nas estruturas. Uma empresa que tem um carro-pipa e passava pelo local iniciou o combate às chamas. Essa ação foi fundamental para que o fogo não se espalhasse, tanto que quando o corpo de bombeiros chegou ao Sambão, o incêndio já tinha sido controlado. Uma perícia vai ser feita para descobrir as causas e se o incêndio teria sido mesmo criminoso. E hoje termina o prazo para que as escolas retirem os carros alegóricos que desfilaram no Carnaval de Vitória. A folia acabou, mas o rescaldo dela continua presente na região do Sambão do Povo em Vitória. Muitos carros alegóricos que desfilaram ainda estão por aqui. Só que o prazo para o desmonte e a retirada desses veículos é até às 11h59 da noite desta quinta-feira. Este prazo faz parte do convênio assinado entre o Executivo e a Liga Independente das Escolas de Samba. A Prefeitura de Vitória afirmou que caso as escolas não respeitem o prazo de retirada dos carros, vai sobrar para a Liga uma multa de R$ 3.000 por dia por cada carro será aplicada.
A Prefeitura não soube dizer que mais carros foram retirados agora cedo, mas reforçou que a multa é de R$ 3.000 por dia por cada carro não retirado. A Liga é quem fica responsável por isso, além da limpeza do local. No próximo bloco, Conexão Justiça fala de um assunto que poucos sabem. Vítimas de violência doméstica podem se afastar do trabalho sem sofrer penalidades. E a Justiça manteve a prisão do jovem que agrediu uma estudante no campus da UFES. Amigos do TN, não saia daí. O TN volta já já com notícias inéditas. A Justiça manteve a prisão do jovem que agrediu uma estudante no campus da UFES. David Pereira foi autuado por tentativa de homicídio e encaminhado ao Hospital Estadual de Atenção Clínica em Cariacica. Ele era aluno de Física da universidade desde 2017. A defesa do rapaz alegou que ele estava em surto no momento do ataque. Para a Justiça, colocar o jovem em liberdade coloca em risco a segurança social. David tentou estrangular a estudante de arquitetura na última terça-feira no Centro de Artes da UFES. Vítima foi salva por uma auxiliar de serviços gerais que deu vassouradas no agressor. Bom, e agora é hora do Conexão Justiça. Marcele Altoé fala de um direito que pouca gente conhece. Interessante, hein? Super! Sabia que vítimas de violência doméstica podem se afastar do trabalho sem sofrer qualquer penalidade por isso? Veja como isso é possível. As imagens são fortes, mas infelizmente fazem parte do cotidiano de muitas mulheres. A violência doméstica tem feito muitas vítimas que precisam tratar não somente dos hematomas do corpo, mas também os da alma. Violências psicológicas refletem diretamente nessa mulher, né? Eu digo isso constantemente. A violência física, os hematomas, por mais que sejam graves, eles saram, porque o nosso corpo metaboliza e vai sendo curado. A violência psicológica fica e prolonga. Se não tem cuidado com essa mulher que está sob violência, ela vai estar num ciclo de violência psicológica, de precarização dela mesma, de inferiorização dela mesma muito grande. E nesse cenário triste, além de todas as garantias na esfera penal, a mulher também encontra amparo na área trabalhista. A vítima de violência doméstica pode ficar até 6 meses afastada do serviço e não ser penalizada por isso. Imagina uma vítima de violência doméstica, o local em que ela vai ser encontrada, com certeza é no local de trabalho. Então, qual a efetividade, né, dessa proteção toda trazida pela lei, se no ambiente de trabalho, se essa lei não chegasse até esse local de trabalho? E é nesse sentido que a Lei Maria da Penha prevê isso, né? Muitas mulheres vítimas de agressão costumam abandonar o trabalho por desconhecimento desse direito. O empregador não tem como garantir o retorno dela, porque não há para a empresa nenhuma comunicação, nenhum tipo de entendimento, e o empregado, quando se ausenta sem que essa ausência seja justificada, isso pode trazer prejuízo para ele, prejuízo no salário, prejuízo nas férias que podem ser reduzidas, enfim, uma série de consequências pela ausência ao serviço, né? E essa ausência amparada pela legislação, pela Lei Maria da Penha, isso traz um conforto para esse momento tão difícil. E quando a Justiça autoriza que a vítima se afaste do serviço, a empresa não pode se negar a cumprir essa ordem. Vai ter ação, né, que está tratando dessa problemática, dessa violência sofrida, e o juiz que atua na ação ordena, né, já assegura esse afastamento. E o juiz vai dizer qual é o período de afastamento, dependendo da complexidade da situação. E a lei prevê que até 6 meses. A empresa não pode se negar. Não pode se negar, sob pena de praticar crime, né?
crime de desobediência. A possibilidade da vítima de violência doméstica ficar afastada do serviço por um tempo é uma forma de preservar tanto a integridade física como a psicológica dessa mulher. Uma mulher vítima de violência, o seu psíquico fica muito abalado. E aí como que fica essa mulher tendo que prestar serviço, tendo que ir ao seu trabalho, né? Muitas delas se escondem, muitas delas precisam ficar recolhidas, né, protegidas. E aí, se a lei não previsse isso, o que aconteceria é que essa ausência poderia, inclusive, ser considerado um abandono de emprego. E aí, sabiamente, o legislador prevê esse direito ao afastamento, o direito à ausência, sem que isso traga prejuízo no âmbito da relação de emprego. Super esclarecedor, né? Pois é, a gente disse que é uma medida boa, é interessante, mas o que a gente queria mesmo é que não tivesse existido essa medida por conta das agressões, é óbvio. Mas, já que existe, que tenha uma proteção para todas as mulheres. Para todas as mulheres. Lembrando que denúncias sobre violência doméstica podem ser feitas para o número 180. É um serviço nacional de combate à violência doméstica. E é interessante que você não precisa se identificar. Você também tem dúvidas sobre os seus direitos? Manda pra gente no conexãojustiçatn@gmail.com ou na página profissional da Marcele no Facebook, Marcele Altoé Oficial. Hoje é quinta-feira, 14 de março. Vamos conferir o que é destaque no jornal A Tribuna. Massacre em escola foi planejado há mais de um ano. Vacinação de graça contra a gripe começa no dia 15 de abril. Vagas em 5 prefeituras do estado para ganhar até R$ 9.800. Fla vence mais uma, vira líder e arranca para a classificação. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta quinta-feira. No AT2, o mundo precisa de mais afeto, diz a atriz. Médicos apontam os melhores tratamentos para a calvície. E no Sobre Rodas, os carros mais caros do mundo. E no próximo bloco tem o giro de participação dos amigos do TN. Tem poste caindo e poda de árvore que indignou moradores. E a reflexão de um garotinho de 8 anos sobre um massacre em São Paulo. A gente já volta. O TN volta já já. Só uns segundinhos. Voltamos com o TN. Olha, o amigo do TN, o Eliezer, está muito preocupado. Ele mora na rua José Acácio Ferreira, no bairro Soteco, em Viana. E veja só a situação do poste de madeira. A estrutura está inclinada e cheia de rachaduras. A rede elétrica da casa dele está ligada no poste, assim como a rede elétrica de outros moradores, né? O Eliezer disse que já procurou os órgãos responsáveis, mas até agora nada. Ninguém apareceu para verificar a situação, Ingrid. Então, pedimos já uma resposta para a Excelsa. A empresa disse que vai encaminhar uma equipe ao local para fazer inspeção técnica e tomar as medidas necessárias. Graças a Deus, né? Obrigada, Eliezer, pela participação no TN e depois liga pra gente para dizer se tá tudo certinho, tá bom? Bronca também que vem lá de Itarana, na região serrana do estado, hein? Olha, moradores ficaram revoltados com uma poda radical numa árvore centenária que fica na área onde funciona a Secretaria de Cultura. Os moradores fizeram até um velório simbólico, colocando flores no local. Então, parece que não foi só essa árvore não, viu, pessoal? Amigos do TN relataram que acabaram com um jardim e cortaram outras árvores. Poxa vida, nesse calorão, uma árvore com sombra faz tanta diferença, né? É importante ter critérios para cortar. Poda extrema só quando oferece risco para todos, né não? Valeu pela participação dos nossos amigos e a gente aproveita para lembrar o número do nosso WhatsApp, 99792-2530, 99792-2530. É bom demais contar com você. Olha, uma notícia grave que chegou agora há pouco, Ingrid. Nós somos avisados de que uma pessoa é mantida refém dentro de uma casa no bairro Santa Marta, em Vitória. As primeiras informações são de que um filho está mantendo um familiar como refém.
Ainda não se sabe ao certo se a vítima é a mãe ou o pai desse jovem, que seria usuário de drogas. A polícia e o SAMU já estão no local. Pois é, gente, o luto em Suzano é o luto de todos nós. Por isso, antes de encerrar o TN, a gente faz uma homenagem às vítimas do massacre na escola em São Paulo. Uma reflexão feita por um aluno de apenas 8 aninhos de uma escola da Serra. Ele faz a gente pensar bastante nas nossas relações com as pessoas. Veja o que diz o Kleber para a professora dele. Com essa tragédia que aconteceu, o que você está sentindo? Um desespero. O que você acha, então, que tem que ter nas escolas para que não aconteça isso? Devia ter mais respeito, mais carinho, mais amor. Um abraço aqui da tia Marilza, a tia Rita, a tia Mara, a outra tia da cozinha. Que nada vai acontecer com vocês, que nós vamos estar aqui sempre protegendo vocês. Quanto carinho da professora também, né? Pois é, a gente vê que o reflexo disso não é só na escola, não é só ali perto, é em todo o Brasil. Você vê que os alunos já foram preocupados para as escolas hoje com esse tipo de ação. Não fica, né? Obrigada, Kleber, da Escola Belvedere, classe Santiago, que fica na zona rural da Serra, no bairro Santiago da Serra. E amanhã a gente se vê e te espera aqui no TN, viu? Bom, e agora tem ela, Débora Moraes, no Ronda Geral. Obrigado por assistir ao programa e a gente espera amanhã, 15 para meio-dia. Até lá!